Hello, tudo bem por aí? Espero que sim. Se você tá aqui, provavelmente você tem algum projeto que você não tirou do papel porque você não sabe por onde começar. Se sente perdido, ou até sabe por onde começar, mas fica procrastinando, não consegue acompanhar, assistiu vários vídeos aqui no YouTube e não sabe como tirar esse seu sonho do papel. Então, calma, respira. Você tá no lugar certo, que aqui eu vou te contar as 4 dicas que eu aprendi gerenciando projetos no meu trabalho e também nos meus projetos pessoais, como o mestrado, onde eu apliquei tudo isso aqui que eu vou te falar e deu super certo. E relaxa, né? Eu não vou trazer aqui conceitos complexos de gerenciamento de projetos, siglas, os passo a passo do PMBOK. Eu vou trazer dicas simples, práticas e aplicáveis para você já destravar e tirar, né, do papel, ainda mais agora, iniciando 2026, que você já vem prometendo esse projeto para você tirar anos, cada ano você promete isso e você não consegue, mas agora eu vou trazer aqui dicas simples que possam te ajudar aí a tirar seus projetos do papel, tá bom? Bom, antes de começar qualquer projeto, a gente precisa ter definido 2 premissas básicas, que é o quê? Ter a definição do nosso objetivo final e do nosso prazo. O objetivo final é uma frase que ele vai te nortear até onde você quer chegar. E o prazo é até quando você quer chegar. Então, sem isso, fica muito difícil você aplicar as próximas etapas que eu vou te falar aqui. Até é possível, mas é bem difícil. E isso vai te levar à procrastinação de novo e você não vai conseguir tirar seu projeto do papel. Então, você precisa definir seu objetivo final e o seu prazo. No meu caso, por exemplo, dando o exemplo do meu mestrado, era o quê? Ser aprovada na minha dissertação final até abril de 2025. Eu tinha isso de forma clara e eu tentava visualizar eu sendo aprovada até este prazo. E com isso, eu consegui definir as próximas etapas aqui que eu vou te falar para a gente conseguir sair do papel. Então, tenta encaixar aí no seu exemplo, no seu projeto, qual o seu objetivo final para a gente conseguir aplicar as próximas práticas aqui. Bom, o primeiro passo, então, você tendo o seu objetivo final e o seu prazo bem definidos, você vai fazer a seguinte pergunta: o que precisa ter pronto para alcançar esse objetivo? Essa pergunta é chave. O que você precisa ter pronto para você alcançar o seu objetivo? Aqui, basicamente, a primeira dica é organize as suas entregas. Você vai listar os marcos desse projeto que você precisa alcançar aos pouquinhos para atingir o objetivo geral. Então, você pega um objetivo macro e você vai desmembrando. Ah, isso é muito óbvio, né? Ok, mas vamos pensar aqui. No meu objetivo final, que é o meu mestrado, eu não era só ter escrito a dissertação, escrito lá o documento com a dissertação do meu projeto de pesquisa. Na verdade, não, tinha muita coisa por trás. Que era o quê? Era eu ter a quantidade mínima aprovada nas disciplinas, ter a proficiência em inglês, ter a quantidade exigida de submissão de artigos. Então, isso eram os requisitos para eu atingir meu objetivo geral e ser aprovada. Sem isso, por mais que eu fosse lá apresentar minha dissertação, se eu não tivesse meus artigos, não tivesse a aprovação em proficiência em inglês, outros requisitos que são exigidos, eu não ia conseguir atingir. Então, é a gente pensar quais são os marcos, o que eu preciso ter pronto para atingir meu objetivo geral. Vamos dar um exemplo aqui diferente. Casamento. Eu quero me casar. Então, o teu objetivo final é conclusão da festa de casamento até tal data, tudo mais. O que você precisa ter entregue? Quais são as suas entregas que você precisa para atingir esse objetivo geral? Ah, eu preciso de uma lista de convidados, a lista de fornecedores, de buffet, de som, de decoração e tudo mais. Então você vai listando o que você precisa alcançar para atingir seu objetivo geral. E isso vai te dando clareza. Você tendo então a sua lista do que você precisa alcançar o seu objetivo, agora você vai esboçar. A próxima dica é o quê? Esboce um cronograma. Ah, Mayara, isso é muito complexo, é muito trabalhoso e tudo mais. Não, não é. Isso vai te dar clareza e organização do que você precisa ter para atingir seu objetivo. É o quê? Distribuir as suas atividades que você precisa fazer no tempo. Simplesmente isso. Eh, e você não pode pensar que é algo trabalhoso, é algo que vai te otimizar muito tempo, porque isso vai te dar um norte, uma visão sistêmica de todo o teu projeto. Esse é o planejamento. Claro, você não precisa ficar se apegando em detalhes, por isso aqui a dica é esboce um cronograma, você não vai escrever ele na pedra, porque sim, a vida continua, a gente planeja, às vezes o executado não sai como planejado,
mas ele te dá um norte, um mínimo ali, uma linha base do que você precisa fazer para atingir aquele objetivo. Então ele te dá um norte e isso é muito importante. A terceira dica é defina onde você vai gerenciar o seu projeto. Depois da gente, né, ter organizado nossas entregas, ter esboçado nosso cronograma, ou seja, saber o que fazer e saber quando fazer, agora a gente vai definir onde a gente vai acompanhar, onde a gente vai gerenciar esse projeto. Então é onde vai ficar centralizado, porque nada adianta estar apenas na nossa cabeça. Você tendo esboçado o cronograma, seja ali no Excel, no Planner, no Notion, outra ferramenta que você se sentir melhor, já é um lugar de você acompanhar, né? Você tem que ir marcando ali se isso está check, se isso não está check, né? Se isso está feito, se isso não está feito. Então, já é uma forma. Mas você também pode usar outras ferramentas de acompanhamento. Google Agenda, um Trello, um Planner, que tem opções gratuitas ali. Eu uso muito o Google Agenda para me organizar da minha vida como um todo, né? Ou um caderno, né? Um caderno mesmo que você vai anotando ali suas atividades diárias e você vai tendo isso acompanhado. O importante é você definir qual vai ser a casa do seu gerenciamento de projetos, onde você vai conseguir ver ele, como ele está evoluindo ou não o seu projeto, mas ele vai evoluir. E além de ter essa ferramenta, da onde você vai acompanhar esse projeto, fazer uma gestão documental. Às vezes seu projeto seja algo muito, né, que não tem essa gestão documental, mas eu acho difícil, tá? Então, você precisa ter um lugar onde você vai organizar esse projeto. O que você precisa gerar de documentos para esse projeto, que você precisa ir registrando e deixando de forma arquivada. No caso, eu uso o Google Drive, né? E eu fiz ali uma estrutura de pastas para eu ir arquivando. Então, eu fui colocando ali, basicamente, por entregas, o que eu precisava ter, e tipo, é como se fosse a evidência daquela entrega. Onde que eu preciso arquivar aquela evidência? Por exemplo, do casamento eu falei da lista de convidados. Então, onde que eu vou deixar essa lista de convidados? Vou deixar na minha pastinha do Drive ali, com a pasta central do meu projeto, onde vai ter a lista dos convidados, os fornecedores e tudo mais. Do meu mestrado, o que vai ter lá? Ah, vai ter a comprovação que eu fui aprovada na proficiência em inglês, vai ter a comprovação das submissões dos artigos, vai ter a minha dissertação. Então é você ter um local onde você vai fazer essa gestão documental, que é muito importante para você ir tendo esses registros, resultados que você vai alcançando e você ir evidenciando que você realmente alcançou aquilo. Então, essa gestão documental é muito importante no gerenciamento de projetos comum. E a última dica, gente, que assim, parece óbvia, mas é um óbvio que precisa ser dito e ele precisa ser bem feito, que é o quê? A comunicação. A gente precisa comunicar muito e comunicar bem, comunicar de forma clara. Porque um dos problemas que mais impactam os projetos, seja profissional, seja pessoal, é a comunicação, é a falta de comunicação clara. Você pode estar pensando, ah, mas meu projeto é só comigo mesmo, né? É um projeto pessoal, que eu só quero evoluir meu desenvolvimento pessoal e tudo mais. Mas será que é mesmo? Né? Às vezes pode ser, mas, por exemplo, será que seu parceiro, sua parceira, eles não precisam saber até onde você quer chegar, quando que você quer chegar, até para eles estarem engajados nessa expectativa que você tem de atingir seu sonho, que às vezes você não vai estar tão disponível em certo momento, que você tem essa necessidade de atingir até seu prazo, que você não vai conseguir atender alguns compromissos. Então é deixar alinhado o que é esperado, é combinar os prazos com quem depende de você, registrar decisões, próximos passos, responsáveis. Isso é muito importante, principalmente em empresas, né? Seu fornecedor está claro das expectativas, dos prazos, das entregas que serão feitas. Então a gente precisa comunicar muito e registrar. Registrar pelo WhatsApp, por um e-mail, né? Dependendo de como for, se for um projeto profissional e deixar claro os próximos passos, definir os prazos em relação a isso, quem depende de você. Por exemplo, eu dei o exemplo do casamento. O casamento, você precisa ter claro, ó, para cada fornecedor, você tem que falar, ó, eu quero casar até tal data e eu preciso dos orçamentos até tal X data. A confirmação dos convidados até tal data. Tarará, tarará. Então você precisa deixar claro o que você precisa dessas pessoas e até quando você precisa. Nenhum encaminhamento, nenhum próximo passo tem que ser sem prazo. É impossível, senão fica muito solto e você não tem aquele retorno. Você precisa ficar cobrando e fica aquela coisa chata, né? Então você precisa alinhar as expectativas aí e combinar esses prazos de forma bem clara e objetiva. Gente, uma dica extra, tá? Que é também, só, é óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito e eu preciso
que você saiba disso daí. Essas práticas, elas só funcionam se a gente se fizer parte da nossa rotina. Não adianta nada você planejar, esboçar seu cronograma e tudo mais, você não mexer ele, não abrir só daqui 3 meses. Não. Você tem que colocar na sua rotina que você vai olhar esse projeto, olhar esse acompanhamento de forma periódica. Enquanto quanto tempo você vai fazer isso, você define. Mas isso precisa estar dentro da sua rotina. Todo domingo, no meu café da manhã, eu vou dar uma olhadinha como que tá, o que que eu consegui avançar e organizar as próximas atividades da semana, ou segunda noite, quando eu chegar do trabalho, enfim, você precisa ter isso. Isso vai te gerar constância e vai saber os próximos passos, o que você precisa, o que são coisas mais urgentes que você precisa focar, o que é mais prioritário ou não. Então, isso vai te ajudando a tirar as coisas do papel, a evoluindo. Então, e vai te dando um senso, né, de resultado, que você tá dando aqueles passos e tá tendo retorno. Você coloca na sua rotina, isso faz parte da sua vida e isso não se perde, você não, né, os fatores de procrastinação diminuem muito, certo? Então essa é a minha dica extra, espero que ajude vocês. E agora me conta aqui, qual dessas etapas você não tinha parado para pensar ou você até gostaria de saber um exemplo real aqui no canal? Eu posso fazer um vídeo exclusivo desse exemplo para tentar te ajudar, tá? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!